Abra a tua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 6. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja que ele gerou nas algemas dele, chamada, apelidada de Carta da Alegria. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 3 ao 6. Amém? Deus é bom, acima de tudo. A minha tradução, ela diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações, e eu dou graça pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Sente-se, por favor. Eu não vou nem perguntar aqui quem nessa semana passou pela cabeça, não estou dizendo que teve a decisão, passou pela cabeça desistir de alguma coisa que é da tua rotina. Desistir do casamento, desistir do trabalho, desistir do ministério, talvez desistir da vida, seja o que for. Eu não vou nem perguntar, porque eu sei que se o Espírito Santo trouxe você até aqui, é porque não é para falar com a pessoa que ficou, é para falar com a gente, porque primeiro essa palavra veio para mim. Mas por que você não desistiu? Porque tem algo dentro que precisa sempre ser descoberto, e a bênção e os resultados, eles vêm na constância. A constância é uma bênção. Você só vai dar valor, às vezes, a algumas coisas quando você perde. Não é verdade? Alguns estão vivendo o momento da juventude todo ansiosos, todo ansiosa. Estão vivendo um momento da vida sem ter o mínimo de desfrute e cheio de reclamação. Mas vão entender isso quando tiver certa idade. E algumas pessoas estão com certa idade e continuam saudosistas. Bom mesmo era lá atrás, mas o lá atrás tinha o mesmo comportamento de hoje, achando que só o que passou que era bom. Na verdade, existe uma bênção na constância. Eu venho falar com você hoje aqui, transmitir uma mensagem sobre mentes invencíveis, mentes fortes. Quando eu olho para a carta do apóstolo Paulo, eu vejo alguém que enfrentou situações de escassez extremas, alguém que enfrentou contrariedade, alguém que estava na cidade de Corinto, que era uma cidade portuária, uma cidade forrada de tudo aquilo que o cristianismo é inimigo, as perversões, ou seja como for, porque o que gera depois disso é sofrimento e ilusão. Isso era tamanho que ele também desejou fugir dali, sair dali. Mas no capítulo 1, no versículo 18, o próprio Cristo aparece para ele e fala: eu não quero que você saia daqui, porque eu tenho muitos dos meus aqui ainda. E quando Paulo concluiu o propósito dele ali, depois de 1 ano e 8 meses, ali tinha uma igreja instituída, ali tinha, naquele lugar, líderes, tanto é que Paulo continuou se correspondendo com eles ao longo dessa caminhada. Por quê? Porque simplesmente ele, de alguma forma, caminhou na lei da constância. Alguns resultados vão aparecer com o tempo. Nós estamos vivendo um tempo que a humanidade sempre viveu. Pessoas com a mente forte que nós aprendemos vão indo. Você já viu alguma propaganda aí que as pessoas de ferro, a geração de ferro, está indo? Aquela geração que parece que faltava tudo.
mas eles sempre davam um jeito. A geração que viveu na escassez, alguém aqui pegou a crise do leite? Aí, ó, só eu e Alcione que pegamos a lista. A Claudete também, né? Ó, teve mais uma aqui, mais outro do Velho Testamento ali, mais outro lá. Alguns aqui pegaram crise do leite, outros pegaram outras crises também. Você pegou a crise do leite também, Jorildo? Olha, ficou um bom tempo nessa crise, né? Falo do Jorildo por causa do testemunho dele. Mas, várias crises. Alguns aqui já nasceram depois da pandemia, outros nasceram durante, outros perderam familiares nesse período. Mas, gente, como que a gente vai desenvolver uma mente invencível, uma mente resiliente, uma mente forte? Por quê? Porque todos nós vamos sentir, mas alguns continuam. Alguns perderam cônjuges, outras pessoas se afastaram, alguns tiveram doenças que tiveram que amputar partes, outros tiveram falências terríveis, mas essas pessoas continuaram, essas pessoas persistiram, essas pessoas de alguma forma blindaram a sua mente, tiveram ânimo em um tempo difícil. O livro de Filipenses, ele é uma chama acesa até hoje, que aquece o coração de pessoas que podem estar passando pelo estreito da vida, mas que, assim como o apóstolo Paulo, mesmo em uma prisão, mesmo algemado a guardas pretorianos, olha só, mesmo vivendo a traição, o abandono, a injustiça, ele escreveu uma carta de alegria. E, meu irmão, escute o que eu vou falar para você. Isso é para cristão. A alegria, meu irmão, dessa forma aqui, quando tudo é contrário, é algo que vem através do que nós chamamos de fé. E a fé, ela é o resultado de um exercício do nosso crer. É uma ligação com Deus que vai trazer respostas, porque a fé faz você enxergar além dos desertos, faz você enxergar além das dificuldades, faz você enxergar além da pedra do sepulcro, e graças a Deus, a fé faz você enxergar além da morte. Além da morte. Gente, de alguma forma, esses heróis que fizeram com que as verdades, as tradições, o evangelho chegasse até nós, de alguma forma eles tiveram uma mente blindada, emoções à flor da pele, mas limitadas, protegidas, em que também aprenderam a pedir para o Espírito Santo emerger neles uma direção correta, memórias boas. Como o próprio Jeremias escreveu no livro de Lamentações, eu quero trazer a minha memória, no meio de tudo aquilo, no meio de estupros, no meio de sequestros, no meio de torturas, de injustiças, de uma guerra, ele falou, eu quero trazer para a minha memória aquilo que me dá esperança, como José, que injustamente, traído pelos irmãos, vendido como escravo, numa prisão, não cometeu suicídio, e fez o seu melhor, aonde ele estava, de alguma forma. Quando ele perdoou, quando ele recebeu os seus irmãos, quando eles foram pedir perdão para ele, ele falou, calma, isso era apenas um plano de Deus, para preservar todos nós. Mente forte, mente blindada. Dos 3 pontos que eu quero passar rapidamente para você, que me chama a atenção, a primeira palavra que me chama aqui, no texto, depende da tradução que você tem aí, é a palavra cooperação. Do versículo 3 ao 5, ali fala a respeito disso. Então eu creio que a cooperação, ela é uma ferramenta espiritual para retomar o ânimo, sim. Eu ouvi a Silvia agora aqui, e o Jorildo, e eu lembro que quando estava lá na pandemia, olha, eu fui um dos primeiros a ficar perebento com, não é H1N1, né? H1N1 é coisa do passado, agora chama de fichinha. Covid. A Gleice ficou ali daquele jeito, até dormiu de máscara, no outro dia, eu parecia que tinha uma nuvem no pulmão. Eu só tenho um pulmão, e ainda estava infestado. E aí, gente, olha só, 12 dias com febre,
aquela situação toda, você não sabe o que vai acontecer, não é? Aquele desânimo que quer vir, aquela pressão, e a Gleice, eu lembro que ela foi tomar banho, os meninos estavam ali na sala, eu estava tentando assistir algo, não falava nada para eles, toda hora me reservava para orar, e daí aquela pressão na cabeça, que você sabe que tem uma carga espiritual terrível, e de repente eu comecei a escutar alguns cachorros latir. Ó, da minha casa até o portão dá 11 metros, do portão até a rua tem mais uns metros. De repente comecei a escutar um burburinho, eu acendi os refletores lá, porque ali é uma região de chácara, eu olhei o pessoal da igreja ali, foram cultuar, um separado do outro, 1 quilômetro de distância, com máscara, um álcool em gel no corpo todo, brincadeira, lógico, mas naquele momento que eles começaram a cantar, eu fui olhando para eles, e eu lembrei que eu tinha uma história com cada um deles ali de superação, uma história no deserto de cada um ali, e aí eu chorei, e eu agradeci a Deus pelo consolo na minha vida, porque a cooperação, no momento de dificuldade, ela fortalece a nossa mente. O apóstolo Paulo, ele estava numa prisão, caluniado, abandonado, e uma série de coisas, mas ele escreveu uma carta de alegria. Por quê? Porque alguém dessa igreja, dos filipenses, quase morreu para entregar donativos e boas notícias para ele, que era Epafrodito. E ele fica muito grato, ele falou, me animou o coração. Gente, olha para cá, não seja cabeça dura. Não seja cabeça dura. Algumas pessoas começam a se fechar, ninguém me entende, só um profissional vai me entender. Às vezes não são nem palavras. Às vezes o fato de você ajudar alguém vai fazer bem para você. Porque raramente você vai ter gratidão de uma coisa ou outra. Paulo carregava consigo as marcas das torturas que obteve, pregando e expandindo o reino de Deus. Muitas vezes solitário, mas esse contexto vai falar da alegria que triunfa, porque existe uma fé, existe um legado, existe os olhos que faz você enxergar esse legado e tudo mais. Se você quer vencer na vida, entenda que só uma pessoa humilde consegue viver em cooperação. Só uma pessoa humilde consegue viver, seja qual for o lugar. Uma pessoa humilde, lá na cadeia, consegue conviver. Uma pessoa orgulhosa, nem numa igreja consegue conviver. Uma vez, chegou algumas pessoas para Jesus, Senhor, Moisés permitiu dar carta de divórcio. O que o senhor diz? Moisés permitiu, porque o coração de vocês é muito orgulhoso. O que era a carta de divórcio? Os homens separavam, mas eles não queriam deixar as esposas livres, porque eles precisavam documentar isso, eles precisavam dar uma carta e eles não queriam. Moisés permitiu, exatamente porque o coração daquele povo era inconvivível em muitas instâncias. Tem pessoas que vão chegando numa altura da vida e vão se isolando, por causa de orgulho. Juntou uma pedra aqui, juntou uma pedra lá, me fez isso, me fez aquilo de lá, e vai se fechando. Meu irmão, escute, eu tenho certeza que você sabe do que eu vou falar, não é novidade, mas as pessoas vão errar com você. Todo mundo que você conhece vai errar com você, e algumas pessoas vão errar bonito. Mas talvez tenha uma novidade que você não tenha olhado o ângulo ainda, você também vai errar com essas pessoas. Nós também vamos errar com essas pessoas, e às vezes vamos errar muito feio. Mas o que faz as pessoas preservarem a cooperação é o que nós chamamos de amor. É o que nós chamamos de recondicionamento. Sabe a história, eu já contei algumas vezes, a história da família de porcos e espinhos, né? Que viviam juntos, mas que chegou uma nevasca, eles ficaram tão próximos um do outro, que eles estavam saindo cada vez mais machucados. Mas isolados, eles estavam morrendo de frio também. Então eles decidiram ficar numa distância, em que eles tinham o calor um do outro, mas eles não se machucavam. Isso se chama respeito. Respeito. Isso ajuda-nos a proteger as emoções, os pensamentos, e a retomar o ânimo em momentos difíceis. Uma mensagem, uma ligação, uma visita, um presente,
As pessoas que amam, elas vão fazer sempre alguma coisa que é a sua linguagem de amor para melhorar a vida de alguém que essas pessoas na prática amam e se preocupam. Uma vez, uma jovem me procurou na igreja e falou: pastor, eu estou muito braba. Por quê? Porque eu fiquei 2 semanas sem vir para o culto e ninguém foi me visitar. E eu não recebi uma mensagem. Falei: puxa, que triste, mas você avisou alguém? Não, não avisei ninguém. Eu queria perceber se alguém ia perceber a minha ausência. Eu falei: minha irmã, eu não quero que você fique braba, mas ninguém sai da minha presença sem eu falar com grande amor aquilo que eu penso, tá? Eu quero que você entenda que é com amor. Mas quando você está bem, você visita alguém? Quando você está bem, você manda mensagem para alguém? Você repara que as pessoas também se ausentaram? Por acaso, quando você está bem, você sabia que a pastora falando de tal aconteceu isso? Que o pastor, ou que o irmão, ou que ciclano que ajudou você estava desse jeito? Não, eu não sabia. Eu falei: pois é. Você não constrói relacionamento. É muito importante entender isso. Não adianta ficar com uma música do Fruto Sagrado, escondido e armado contra tudo e todos. Não adianta. A cooperação vai te trazer felicidade, meu irmão. Pode ter certeza do que eu estou falando. Se você quer ter uma mente forte, se você quer ter uma ligação, pensamentos fortes, vai ser muito importante você entender que não se deve se fechar na ignorância, tá? Não se deve generalizar essas coisas. A cooperação vai deixar uma pessoa com a mente forte. Amém? Vai ajudar muito. Qualquer instância. Qualquer instância. Tem pessoas que não são de igreja nenhuma e nem creem em Deus, mas seguem o princípio bíblico e tem uma vida bem sucedida. Tem gente que mora nos templos, escuta direto, mas não segue os princípios e vive uma vida sempre infeliz. Porque é uma questão de princípio. E princípio é uma resposta dentro da gente. Amém? Então tá bom. Segunda palavra que me chama a atenção aqui, nesses versículos que eu li, para você ter uma mente invencível, uma mente forte, e que eu aprendo com os antigos também. Sempre há referências para a gente, né? A segunda palavra que me chama a atenção aqui é progresso. Só que está mais para frente, né? O versículo 12 ao 14, ele diz: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo fazem manifestas por toda a guarda pretoriana e todos os demais, e muitos dos irmãos, encorajados por minha fé, ousam falar mais confiadamente em temor. Então a palavra aqui é progresso. Quando aconteciam as batalhas no passado, só para você entender a respeito da origem dessa palavra, era comum ter um soldado que tocava um ritmo das ações militares, principalmente na época romana, né? Tum, dum, tum, e ficava batendo aquilo lá para ter um ritmo, porque na vida nós precisamos de ritmo, nós precisamos de organização, se quiser avançar. O que está escrito na bandeira do Brasil? Não é uma perfeição, mas é um objetivo, ordem, para que haja progresso. Era comum ter soldados que tocavam esse ritmo, e muitas vezes a palavra que o exército dizia era: avançai, avançai, avançai. É lógico que na linguagem latim, a linguagem deles ali. E esse caminho, esse trajeto dentro do território do inimigo era chamado de progresso. Interessante isso. E a Bíblia está usando esse termo para dizer: olha, as minhas prisões, as prisões de Paulo, elas não foram à toa, não. As minhas algemas, elas geraram progresso. Quem queria evangelizar esses guardas aqui, que estão revezando em escala do meu lado? Quem queria falar, entre aspas, com o desembargador, com o delegado, com o juiz? Quem queria falar do evangelho para eles? Eu creio que uma das coisas que faz a nossa mente ficar saudável é exatamente o senso de progresso. Isso é importante para mim e para você. A Bíblia está usando esse termo. Então eu creio muito forte isso, que uma das coisas que deixa a nossa mente forte é o senso de missão. Tem um porquê você está aqui.
Tem um porquê você está na condição que está. Quando ouvimos a palavra de Jesus nos convidando, arde de alguma forma o nosso coração, o nosso peito. Avançai, avançai. E mesmo em meio às batalhas, nós continuamos servindo, enxergando oportunidades, continuamos firmes em tudo isso. Talvez você viveu grandes maldições na tua vida, maldições terríveis, em que veio de uma geração que o pai era dependente químico, às vezes alcoólatra, o avô também era, o bisavô também era, mas você quebrou isso na tua vida com uma nova cultura, com uma nova ideia. Você quebrou isso. Por quê? Porque não foram bons para os filhos isso. Isso é um progresso que você teve. Tá? E isso nos mantém saudáveis emocionalmente. Saudáveis emocionalmente. Meus irmãos, progresso. Hoje, eu queria desafiar você a avançar em alguma área que você sempre está fugindo. Talvez uma área que tem uma placa do inimigo que diz assim, aqui ninguém mexe. Aqui é um pecado de estimação. Aqui é um erro, um vício, seja o que for. Se vocês soubessem da grandiosidade das estatísticas de homens e mulheres que jogam no tigrinho, perdem dinheiro de carro, casa, caminhão, aluguel, perde família, faz empréstimo, arrebenta cartão de crédito. Você acha que isso é progresso? É regresso. Agora, se você vê a quantidade de pessoas que uma mínima porcentagem daquilo que eles querem arriscar nisso, eles aplicam em fé, melhorando a vida de alguém, você vai entender o que é progresso. Ah, meu irmão, você vai entender. Eu digo que, eu acho que foi mais ou menos 1997, 98, alguns não tinham nem nascido aqui ainda, 97, 98, olha só, como diz o amigo meu, falou assim, esse aí é da época que o diabo era guri ainda. Eu estava assistindo o programa do Ratinho, olha só, e ele comprou uma máquina, aquelas de fazer fralda, fazer estampa de camisa, e aí mostrou uma família lá, que estava passando aperto de tudo, um tinha problema disso, daquilo, o outro não sei o quê, bababá, e de repente, ele levou uma equipe, abençoou essa família com esses equipamentos, abençoou com o treinamento, não só na fabricação, mas também nas vendas e nas questões administrativas, financeiras e tudo mais. Depois de 6 meses, a equipe de reportagem voltou lá e viu a família muito bem, e já ajudando outros. E aquilo me marcou. Eu nem ia para a igreja na época, porque ele olhou para a câmera, eu estava sentado no sofá, ele falou bem assim, o bigode dele era preto ainda, ele não pintava. Ele olhou assim, daquele tique, e falou assim, escuta aqui, ó, você que está sentado na tua casa, nesse sofá aí, assistindo, experimenta começar a ajudar pessoas para você ver se você vai entrar em depressão desse jeito aí. Todo mundo tem crises, todo mundo tem situações, todos nós temos, todos nós. Mas cuidado com o egoísmo, cuidado com a vida sem propósito. O senso de missão vai trazer progresso na nossa vida. Quando eu estava lá no hospital com pedra no rim, numa maca, meu Deus, sofrendo, eu pensei, meu Deus, deve ter um propósito eu estar aqui 3 dias. A irmã me acompanhou, ela que conseguiu para mim lá, né? Falei, já sei, de alguma forma, alguém precisa escutar o evangelho aqui. E eu comecei a orar até pela enfermeira aqui lá. Eu sei que ela pegou, se abriu, começou a chorar. A enfermeira-chefe até tirou ela de lá, porque ela confidenciou algumas coisas. Mas eu vi um rapazinho de 16 anos, que tinha tentado suicídio. E eu pensei assim, esse aí, que está só levando descascada de médico e de todo mundo que vem ali, teve a falta de ética, hoje em dia já não teria isso, né? A falta de ética de um médico que chegou e falou assim, cara, a próxima vez que você for tomar querosene para se matar, toma mais um gole, porque está todo mundo querendo salvar a vida aqui, e você querendo tirar a tua. Olha só o que o médico falou, e eu escutei aquilo, e eu pensei na hora, esse rapazinho deve ter problema com rejeição, é aqueles que o pai foi comprar cigarro e nunca voltou. Dito e feito. E eu fui, parecendo o Gargamel, parecendo aquele lá do Leônidas, com o escudo que não consegue levantar. Eu fui lá, meu The Walking Dead, cheguei e comecei a conversar com ele,
E dito e feito, realmente ele tinha problema, foi uma namoradinha dele que deixou dele, e ele numa crise ali, impulsiva, fez aquilo. Porque o suicídio, ele, em grandes aspectos, é o auge do egoísmo e o auge da vingança. Eu quero que de alguma forma você sinta, já que você não sente, você vai sentir de alguma forma. Ou eu não vou reparar nas pessoas que me amam, eu me prendo exatamente nisso. E aí eu conversei com ele, orei com ele, falei de Jesus para ele. E ele falou, eu vou procurar uma igreja. Eu não sei nem reconhecer o rosto desse rapaz, mas um dia ele pode contar o testemunho, por ter aceitado Cristo e tantas coisas. E simplesmente a dor passou. Simplesmente não tinha mais nada. Eu tinha feito ecografia e tinha lá uma baita na pedra. E aí fui fazer em seguida aquela com contraste, para ver onde que estava a pedra, não tinha mais nada ali. Então, meu irmão, o senso de missão, ele resgata a tua força em qualquer situação. O senso de missão, ele vai proteger a tua mente. Não esqueça disso. Amém? Isso é de suma importância. Então, eu quero desafiar você a não perder o senso de missão. Sabe por quê? Um dia, você vai olhar na Bíblia, falando dos antigos aí, um dia, aquele cara que foi um grande estadista, aquele cara que, no meio de toda a contrariedade, de toda a oposição, lidando com um povo de dura serviço, libertou quase 2 milhões de pessoas para uma terra prometida. Um dia Deus recolheu esse homem. Um dia Deus recolheu um homem chamado Moisés. E aí, um jovem, um homem, um guerreiro chamado Josué, ele teria, olha para mim aqui, ele teria que continuar a missão. Ele teria que ter o senso de missão e continuar a missão. Só que Moisés, em quem ele sempre apoiou as iniciativas, não estava mais lá. E aí Deus teve que falar para ele o quê? Seja forte e corajoso. Deus repete, seja muito forte e corajoso. Não cesse de ler essa palavra. Não cesse. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Seja corajoso. Senso de missão. Sabe por quê? Porque as pessoas morrem. Porque as pessoas se vão. Porque às vezes emprego vira desemprego. Às vezes saúde não vira mais saúde. As coisas acontecem. Moisés vai, mas a promessa continua. O Deus que esteve nos desertos continua. A presença de Deus, meu irmão, ela está com a gente a todo momento, nos trazendo a recuperação que nós precisamos. Porque escute, Deus nunca nos deixou ficar sozinho. Sempre colocou uma pessoa num momento, sempre colocou uma frase, nem que fosse uma mensagem, mas Deus sempre enviou alguém. Algumas pessoas caminham por um longo tempo, algumas pessoas um momento só, algumas pessoas um período, mas Deus nunca nos deixou sozinhos. É interessante que Jesus fala bem assim, sabe quando que vocês vão me ver? Sabe quando que você vai ver Deus? Quando vocês confessarem, bendito é o que vem, quando você reconhecer aqueles a quem Ele envia, quando for grato. Tem muita coisa que Deus nos abençoa, meus irmãos. A terceira palavra que me chama muita atenção nesse texto aqui, do capítulo 1, está no versículo 18 e 19, ali. No versículo 18 e 19, diz assim, mas que importa, uma vez que de alguma forma ou de outra, Cristo está sendo preparado, seja com fingimento de alguns, seja com sinceridade, também com isto me alegre, sim, sempre me alegrarei, porque estou certo que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em libertações e provisão. Gente, provisão. Aqui ele está falando de provisão do Espírito Santo, provisão de Deus, tá? Da provisão abundante do Espírito. A palavra provisão, ela vem do grego. É interessante isso, né? Quem que é aqui, está hoje aqui, é do coral da igreja? Levanta a mão. Tem aqui, ó, 1, 2, lá, 1. Tem aqui uns poucos que estão hoje no culto aqui, que são do coral. Aqui teve o culto de manhã e tem uma galera de gente que está gripada. Mas, sabe o que significa a palavra provisão?
no grego, no original, significa coral. Interessante isso, né? Sabe por quê? Em tempos antigos, contratar um coral para uma festa na sua casa era muito caro. Muito caro. Só autoridades, pessoas ricas, tinham dinheiro para fazer isso, para ter em festas, pessoas com um coral cantando. E por isso que essa palavra logo se tornou um sinônimo de bem abastecido, ou provisão. Então, a provisão generosa, a Bíblia, quando vai falar para a gente sobre provisão, que vem da parte do Espírito de Deus, ela nos fala de uma provisão generosa. E eu creio aqui que é algo, sim, sobrenatural de Deus. Não depende apenas de nós, mas de uma fé que procura Deus na crise, e por isso recebe um derramamento do Espírito Santo. Provisão de Deus, uma provisão espiritual, que ela vai trazer, primeiramente, alegria. O nosso amado pastor Osmair foi recolhido nessa madrugada por Deus, com 70 anos de idade. Eu conheci ele tinha 47 anos, eu coloquei a mão na cabeça dele, tudo aquilo que oprimia ele durante a vida foi expulso. Eu batizei, ele se tornou missionário, um pastor, e ele estava com 70 anos, e o último aniversário dele nós fizemos com os homens aqui na igreja. Compramos um bolo e fizemos um aniversário para ele, e ele conseguiu comer. Mas quando eu tive a notícia ontem, que o coração dele não estava respondendo, eu estava ali no Caiuá comprando alguns produtos de limpeza para a igreja, e eu estava trabalhando aqui na igreja também, estava tudo pinchado. Falei, eu vou desse jeito mesmo lá para o hospital. E quando eu cheguei lá, meu Deus, é esse quarto. Quando eu vi ele, estava uma caveira. Eu olhei e eu falei, bem, mas ele está lúcido, só com aquele olhão dele assim. E aí, quando eu entrei, eu falei, ô Osmar, ele não conseguia responder, ele só balbuciava, porque eu já tinha cantado com ele. E daí eu comecei a conversar com ele, porque ele sabia na real condição dele, embora não tenha falado, né? É uma coisa lógica. Ele deixou com a Rosa uma lista dos hinos que ele quer que a gente cante no fúnebre dele, só para você ter uma ideia. E ali eu comecei a atualizar ele das coisas da igreja. Mas eu falo de um jeito do humor, faz parte de mim falar de um ângulo de humor, um monte de coisa da igreja. E eu falei assim, o Jefinho está indo para a Espanha, e fulano e tal, agora nós vamos fazer tal coisa. E o coral, cara, está incrível, porque ninguém sabe cantar, mas as vozes, um ajuda o outro. E ali, meu irmão, olha, sai alguma coisa. E ele, com aquela boquinha banguela dele, assim, dava risada. E olha, meu irmão, eu fiz esse sermão da risada até depois da oração, porque o período que eu fiquei com ele, eu fiquei mostrando o ângulo divertido da vida. Por quê? Porque é muito difícil a opressão, muito difícil as condições e as coisas. Agora, acho que a pior tortura para ele, nesse momento que eu estava ali, ele estava ali sentado, e ele não podia trocar o canal da televisão, porque ele estava sozinho ali, e estava passando Mará e Maraísa. Brincadeira, meus irmãos, para aqueles que gostam, é brincadeira, tá? Elas cantam bem, essas meninas. Mas alguém tinha deixado e colocou ali, ele estava assim, ó, olhando para lá. E eu brinquei com ele bastante. Mas provisão que eu me refiro aqui, em primeira instância, é a alegria do Espírito Santo, que faz você enxergar além. Porque um dia as coisas vão passar, o sofrimento, seja o que for, vai passar. Olha, meu irmão, Paulo escreveu isso muitas vezes na cadeia. Ele havia experimentado essa provisão. Ele escreve aqui, meu irmão, no capítulo 4, versículo 4, ele escreve, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque perto está o Senhor. Filipenses 4:8, o que ele diz ali? Olha, se há algum louvor, se há alguma virtude, se há algum amor, meu irmão, nisso pensais, e a paz que excede todo entendimento, vai guardar a tua cabeça, vai guardar o teu coração. Ele escreve isso. No capítulo 2, o que ele diz ali? Olha, porque eu já passei por aperto aí, e eu também já tive abundância. Sabe por quê? Porque eu posso tudo nele que me fortalece, nele que provê. Meus irmãos, provisão de Deus vai muito além das questões financeiras. Provisão de Deus, meu irmão, é algo muito mais grandioso. Mesmo ele injustiçado numa prisão,
e chicoteado, com dor. E a segunda voz, ele que eu nem sei se era a segunda voz, Silas. Paulo e Silas numa prisão. Tem duas coisas ali. Ou eles eram muito desafinados, ou a provisão de Deus, o poder de Deus foi muito grande naquele lugar. Porque mexeu com toda aquela estrutura ali. A ponto de as algemas caírem. A ponto deles terem a oportunidade de fugir e não fugirem. A ponto, meu irmão, deles evangelizarem. E uma igreja começar através daquelas algemas ali. Quando você entender a questão da provisão de Deus, você vai caminhar mais apacentado. Olha para cá. Eu vou fazer uma pergunta para você e você não precisa me responder. Mas você vai precisar responder essa pergunta ao longo dos seus dias. Você conhece a Deus? É importante você fazer essa pergunta, porque quem conhece a Deus, ama a Deus. A gente não pode amar aquilo ou a quem a gente não conhece. Não pode. Eu vi esse tempo atrás um pastor comentando ali de uma moça que falou que queria sair da igreja. Ele falou, mas qual que é o motivo que você quer sair da igreja? Ela falou, pastor, eu quero um lugar de envolvimento, que eu tenho orgulho de contar a história da igreja, entendeu? E aqui eu não conheço, né? E o pastor ali investiu 2 horas contando os triunfos daquela igreja e coisa e tal. Ele conta que no final a mulher estava feliz ali e se emocionaram juntos ali, porque ela começou a amar a história daquela igreja e divulgar. Por quê, meu irmão? Porque você não vai. E ela mesmo disse para esse pastor, muito obrigado, porque a gente não pode amar aquilo ou a quem a gente não conhece. Capítulo 17, versículo 3. Capítulo 16, versículo 3, Jesus Cristo diz isso. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti como único Deus e ao seu Filho a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus, a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. A alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o rumo, Ele é o consolador, o advogado, aquele que sara as nossas feridas. Deus vai até onde a gente está, meu irmão, e Deus cria algo dentro de nós que nos chama para a vida, E Ele mesmo vai falar no livro de Efésios, capacete do quê? Capacete da salvação, que protege as nossas mentes, porque o ataque, antes de você dormir, quer vir uma tristeza, uma ansiedade. Quando você acorda, quer imperar um desânimo em você, muito forte e terrível. Mas o Espírito Santo está chamando você para conhecê-lo. Benihim, no seu livro, Bom Dia Espírito Santo, da sua forma ele conta a experiência que ele teve com Deus. Da sua forma. Ele diz que ele não sabia como começar a falar com Deus, porque ele não foi ensinado. E essa foi a primeira frase que ele disse, Bom dia, Espírito Santo. Porque ele aprendeu num culto da Catherine Kuhlman, sobre o valor do Espírito Santo nas nossas vidas. Meu irmão, conhecer é ter experiência, conhecer é ter intimidade. A minha fé em Cristo faz superar. A tua fé em Cristo faz a gente resistir em tempos difíceis, porque a mesma fé que nos faz vencer é a mesma fé que nos faz resistir nas fases complicadas da vida. Deus te dá uma mente invencível e não uma mente insensível. Você sente as coisas, você percebe, você se entristece, você tem vontades, mas a mente invencível, ela vai ter uma coragem que o dinheiro não dá. Ela vai ter uma coragem que a idade não dá. Ela vai ter uma coragem que outras pessoas têm mais condições que você. Mas você tem a coragem que precisa para tal desafio. 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Hoje eu convido você a colocar o capacete da salvação na tua cabeça. O Osmair mesmo indo, ciente disso, teve pessoas que falaram, pastor, eu vou visitar ele, na terça-feira, eu falei, acho que ele não chega. Eu trabalhei em hospital também há algum tempo, eu tenho uma rotina de fazer visita para pacientes no hospital até hoje, há 20 e poucos anos, eu acho que ele não dura. Se for fazer, vá agora, faça como eu fiz, vá. Mas ele deu risada, a fé dele era inabalável.
E talvez você tenha toda uma vida para frente, uma missão, família. Talvez você ainda tenha as 2 mãos, os 2 pés. Você tem uma coluna que não dói ainda. Mesmo que doa, ainda você tem uma coluna, graças a Deus. 2 olhos, um nariz, uma boca. Você tem para onde voltar. Você tem cobertor. Você mora num lugar bom. Você tem oportunidades. Você tem pessoas que te amam e que você ama também. Tem muita coisa que Deus tem abençoado. Olhe pelo ângulo que vale a pena. Hoje o Senhor quer colocar sobre você o capacete da salvação. Se coloque em pé, por favor. Em nome de Jesus. Deus é bom. Acima de tudo, Deus é bom. Você sabe que o maior campo de batalha é aqui, né? O maior campo de batalha é aqui. Quanto que Davi tinha de altura? Não sei. Eu só sei que Golias tinha no mínimo o dobro do tamanho dele. Mas Golias não tinha o olhar que Davi tinha. Não é verdade? Quando você vai estudar a história do Mike Tyson, eu acho que todo mundo conhece o Mike Tyson, principalmente quem viveu assistindo televisão nos anos 90. Ele não tinha uma altura para lutar nos pesos pesados. Ele não tinha uma envergadura. E ele teve que desenvolver uma técnica aqui, para lutar perto e para caprichar nisso daqui, que eu não sei o nome, é gancho isso aqui, né? Para caprichar nisso daqui. Ele teve que desenvolver. Sabe por quê, meu irmão? Se você tiver uma mente blindada para algumas coisas, você vai ter constância e você vai viver o resultado das boas escolhas. Amém? Você acha que depois da tempestade vem a bonança? E depois da bonança? Outra tempestade. A vida é assim, né? Aí você pensa assim, eu olho lá, tá tudo ligado certinho. Às vezes no adolescente, eu tenho que repetir isso aqui, eu cheguei para os adolescentes, às vezes perguntei assim, estavam as meninas, né, eu perguntei para elas, qual que é o teu maior sonho? Aí uma delas respondeu, me aposentar. Você não está lá, está olhando, sei lá, para onde, menos para cá. Meu irmão, as pessoas aqui Ele faz tudo, menos já que precisa. passaram de 60 anos, a vida se tornou mais Depois eu fácil. vou chamar a atenção dele. A vida nunca se torna mais Mas fácil. é toda vez. Independente da tua Não é idade, que ele não faz por mal, a é que vida acho que ele é nunca desligado. fica mais Ele é fácil. igual eu. Mas você fica mais forte. A tua mente fica melhor, blindada. Perdão é aceitar a vida como é. Eu vou orar por você agora. Você consegue colocar a tua mão direita na tua cabeça agora, assim? Consegue fazer isso comigo? Isso. Você consegue fechar os teus olhos O nesse verde, momento? acho que Talvez eu me dirijo hoje a uma Não, pessoa que está me verde assistindo, ou ou uma pessoa que está aqui, que tem branco. crises de pânico. Talvez eu Azul. vou orar para uma Tá, pessoa beleza. aqui que tem batalhas terríveis quando vai dormir, acorda na madrugada. Pessoas que pela manhã não têm ânimo para nada e vivem uma vida culpando outras pessoas ou se culpando. Peguei tudo. Mas sabe de uma coisa? O Espírito Santo, ele está na tua vida. O Espírito Santo está chamando você para conhecer a Deus. Jesus falou, você que está cansado, sobrecarregado, vem até mim, porque eu vou aliviar o teu fardo. E conheça sobre mim, porque sou manso e humilde, e você vai achar descanso para a sua alma. Avisa a Aline, Eu vou orar. avisa a Aline que tá E você ligado, vai pedir tá para trabalhando. Deus agora, nas áreas da tua vida que está te trazendo aflição e angústia, nas áreas que estão convidando no mundo espiritual, estão convidando você a desistir, a falhar, a fugir. Você vai fazer essa oração. E eu tenho certeza que a coragem do Espírito Santo vai envolver você todos os dias para você conhecer a Deus e aquele que está contigo. Vamos orar? Santo Deus, eis aqui pessoas, Pai, que estão me assistindo e pessoas, Pai, que estão aqui no culto e que estão passando por situações de verdadeira pressão na sua vida. Pessoas que têm resistido batalhas de ansiedade, de doenças, crises financeiras, crises de meia-idade, pessoas que só escutaram coisas difíceis de reprovação, pessoas, Pai, que passaram por momentos de fuga verdadeiramente, mas eu estou pedindo ao Senhor que a sede pela Tua Palavra venha ser ministrada a partir de hoje, que a revelação do Senhor venha envolver essa mente, independente da idade, independente da condição. Abra os olhos espirituais, dá sabedoria, meu Deus, e blinda essa mente com o capacete da salvação,
para que o Senhor venha ministrar sobre essa vida uma lealdade espiritual com relação ao seu propósito de vida, com relação ao propósito da sua existência, o senso de missão. Desperta aqui, Pai, os teus filhos, pelo motivo do nascimento de cada um, para que olhe a vida além desse plano terrestre, para que olhe a vida além dessa fase que está passando. Dá inteligência, Pai. Dá, meu Deus Todo-Poderoso, colocando pessoas ao redor para auxiliar na caminhada, para louvor da sua glória. Nós estamos pedindo isso ao Senhor, essa libertação, toda a opressão maligna, todo feitiço contra essa vida, toda a palavra de maldição lançada contra essa pessoa, eu estou reprovando, colocando por terra, em nome de Jesus Cristo, e ligando aos céus a graça, a paz que excede todo o entendimento, e a habitação do Senhor, para louvor da sua glória, em o nome de Jesus. E todos digam amém. Aplauda Jesus Cristo.